Toda vida carrega uma história, algumas transformam tudo. Eu sou Andréia Lima e este é o Conexão Real. E a entrevistada de hoje é a empresária, minha amiga Janaína Gomes. Janaína, muito obrigada por aceitar fazer parte desse projeto que é o Conexão Real. Eu sou grata por poder contribuir com você no início desse projeto e por poder também contar um pouco da história da Janaína. Em parte, você já conhece um pouco como minha amiga, como cliente também, mas hoje vamos... Tá pronta para o bate-bola? Bora lá. Janaína, vamos começar. Quem era a Janaína antes de tudo isso aqui? A Janaína é a filha mais velha de 5 irmãos, tocantinense. E cheguei aqui nessa cidade em 1997, bem novinha ainda. Casei bem novinha, mãe muito cedo, empresária também desde que casei. Iniciamos no um ramo bem ao extremo do que a gente trabalha hoje, que eu trabalho hoje. Iniciei com casa de carne, né? Assim que eu cheguei aqui na cidade. E fui ser literalmente açougueira, sempre trabalhando muito, sendo mãe, açougueira, mãe, esposa, empreendedora, empreendendo nessa área que é uma área assim, muito voltada para o mundo masculino. Bem pesado para mim como mulher ou para qualquer mulher, mas que eu executava com maestria e trabalhava muito. Foi um trabalho que me levou a tudo de extremo. Todas as dificuldades que eu pude passar como mulher dentro desse trabalho, eu passei. E você era casada na época? Sim, casada. Fiquei casada há 21 anos com o pai dos meus filhos. E nesse momento que você foi açougueira, como era o apoio da família para você? Eu não tive apoio. Eu não tive apoio dele. Eu fui jogada dentro de um açougue. E era assim, bora, corta, faz isso, faz aquilo. Eu fui aprendendo. Foi me tirado a liberdade de poder continuar os meus estudos após o casamento. Então, a minha vida era ser mãe, esposa e trabalhar na casa de carne. Qual foi o momento assim, mais difícil da sua vida? Ou quais foram os momentos? Foram mesmo as dificuldades de tentar fazer com que o casamento desse certo, a batalha de mulher mesmo, assim. Eu lutei muito para que o meu relacionamento funcionasse, mas o meu ex-marido, ele era muito ausente. Qual foi o momento que você resolveu mudar de profissão? Como isso aconteceu assim na sua vida? Um amigo, né, falou um dia assim para mim: Janaína, por que você não põe uma loja de qualquer coisa voltada para moda? Eu acho que você se veste muito bem e eu acho que isso pode ser sucesso. Assim, essa possibilidade, assim, imediatamente foi tirada da minha cabeça, assim, passou, não consigo, porque eu sou apenas uma açougueira. Mas aí fui pensando, fui criando
mais ideias sobre isso, conversando com algumas pessoas e decidi que eu ia abrir, que eu ia vender calçados. Loja Que eu de ia vender calçados. apenas calçados. E aí fiz contato com uma marca, e a ideia era essa, a princípio. A Janaína ia vender apenas calçados. E como que foi a transformação para uma loja? Com tudo que você tem hoje, que as mulheres procuram, a gente sabe que encontra tudo hoje dentro da sua loja. Quando foi que você viu todo esse horizonte? Na verdade, eu não vi esse horizonte, ele foi chegando. Foi chegando à medida que cada quebra-cabeça ia sendo encaixado. Como eu falei, a ideia era só uma loja de calçados. E aí eu abri a empresa e comecei a plantar mesmo essa ideia na minha cabeça, abri a empresa, fiz contato com a marca, fiz os pedidos dos calçados. E aí outras pessoas vinham, Jana, por que você não complementa com roupas também? Já que você vai vender calçados, vende também roupa. E assim, de verdade, isso não amadurecia na minha cabeça. E mais uma vez, uma pessoa falou para mim que era possível sim, que eu daria conta, que eu me vestia muito bem, que via potencial em mim. E foi assim, gente, a ideia era abrir, então, aí tá, beleza. Então vamos de uma loja de calçados para complementar com uma loja com peças de roupas. Mas assim, era uma loja pequena. Na minha cabeça era uma loja pequena, coisa... Até hoje, Andréia, eu olho para a imensidão de tudo que está à minha volta e eu lembro dos anos atrás e eu lembro exatamente qual o pensamento que eu tinha quando eu decidi que de fato mesmo a loja ia ser aberta. Eu só queria sair daquele relacionamento. Quando você teve a sua primeira loja, qual foi a maior dificuldade que você teve? Qual foi o ponto assim que você sentiu que poderia parar tudo ou que poderia ir adiante, mas qual foi a dificuldade que você teve no início da sua carreira de empresária no ramo da moda? A primeira grande dificuldade foi o bloqueio do meu ex-marido, porque ele não aceitava. Na verdade, a maior dificuldade foi a falta financeira mesmo. Pouco dinheiro para o tamanho do empreendedorismo que se criou. Volto a dizer, a primeira ideia era uma loja pequena, eu só queria ter o sustento dos meus filhos e ter uma loja, queria sair daquele relacionamento. Quando eu decidi de fato mesmo inaugurar a loja, vieram as dificuldades financeiras, porque o empreendimento se tornou gigante, muito grande mesmo, era além do que eu imaginava. Então, vieram as dificuldades, assim, pouco dinheiro mesmo, assim, essa foi a maior barreira que eu encontrei na minha frente. E as pessoas que estavam ao meu lado, que a princípio vieram como apoio, que me deram a ideia da loja, não, eu vou te ajudar nisso e naquilo, com as dificuldades financeiras, assim, o pouco mesmo, foram as primeiras pessoas a pularem do barco. E aí a Janaína se viu sozinha, sem conhecer muito de moda, mas eu falei, eu já tô com a loja aberta, eu preciso fazer funcionar. E eu sempre, muito corajosa, eu acho que o açougue, ele me trouxe me deu essa força de mulher destemida. Essa mulher comunicativa, que conversava com todo mundo, o açougue, ele trouxe isso para mim. E aí eu peguei o celular e falei, é você, Janaína, na frente do espelho. E comecei a vestir os looks e a fazer a apresentação, sem falar muito bem, sem saber muito sobre moda. De fato, hoje eu cresci muito olhando para o meu passado, para o início da loja. Mas, assim, as dificuldades, elas vieram de várias formas. A ausência das pessoas que de início eram apoio,
o financeiro muito pouco, o meu pouco aprendizado, o meu pouco conhecimento na área da moda, e também o bloqueio do meu ex-marido sobre alguns determinados looks. Algumas coisas ele dizia, não, isso você não vai vestir. Ele chegou a queimar roupas que eu fazia provador para mostrar para as clientes. Ele queimava. Ele queimava roupas? Ele já chegou a queimar looks. E aí foram me dando... Isso eram tipos de agressões. Claro, Que claro, às vezes claro. acham E aí, que sutis, nada pregam sutil. como cuidado, É. mas que na verdade não é Na cuidado. verdade, da parte dele era um autocuidado de proteção ao meu corpo. Você não pode apresentar isso. E mesmo que eu não usasse, era para vender. Mas ele falava assim, qual o tipo de mulher que vai usar isso? Quando você mudou para cá, para essa loja, eu lembro, por conhecer a tua história, aqui foi onde você conseguiu divulgar mais a loja Janaína, você veio para um setor mais comercial. E qual foi a maior dificuldade tua quando você viu que estava começando de fato a crescer no ramo da moda? Eu vim para cá mesmo, de fato, para essa casa, por causa exatamente da infraestrutura que que estava o Hollywood na época. E aqui acabou, eu adaptei a loja, que era muito grande, eu adaptei aqui. E como eu te disse, houve um episódio muito crítico aqui, foi quando eu estava atendendo os representantes. E mais uma vez ele teve um ataque, que eu também não posso abrir muito isso, mas nesse dia eu decidi que eu me separaria. E aí ele não aceitou sair de casa, com todas aquelas dificuldades que muitas mulheres já sabem como é que funcionam isso, não aceitando a separação, mas eu consegui. Meses depois, em dezembro daquele determinado ano, eu vim para cá em 2018, no mês de julho. Em agosto ou outubro mais ou menos, foi quando ele teve essa crise diante de uns representantes. E aí, em dezembro, eu consegui com que ele saísse de casa. E aí foi quando, de fato, se deu a nossa separação mesmo de casa, porque de corpos a gente já estava separado. Você fala de um episódio grande após isso. O que foi esse episódio? Aí teve o ponto mais crítico, foi um outro ponto muito crítico da minha vida como empreendedora, como mulher, como mãe, que foi quando, eu acredito que muitas pessoas já sabem disso, isso foi noticiado na cidade inteira, 6 meses depois do casamento, que foi quando ele incendiou meu veículo no meio da rua. Ele incendiou teu veículo? Ele incendiou o veículo no meio da rua. Então, para mim, foi o ponto onde eu quis desistir. Com todas as dificuldades do início da loja, eu sempre tive muita força para ir, para prosseguir, mas com o incêndio veio aquele momento que eu acho que todo mundo que passa, ou que passasse por aquela situação, eu não sei qual que seria a atitude de muitas mulheres, e eu acredito que a maioria seria mesmo a desistência. Não desistir da loja em si, mas desistir de viver aqui. Porque eu tinha que optar pela minha vida. E naquele momento, eu me via numa situação em que, se eu continuasse aqui, eu perderia a minha vida. Então ali eu vi todo o meu esforço,
de quase 2 anos já de loja, indo, Esse teu carro era novo? assim, tinha... E foi o primeiro bem que eu consegui comprar com o recurso da loja. Porque quando eu inaugurei a loja, eu vendi um veículo que eu tinha de porte maior e acabei ficando num carro bem simples mesmo. E 6 meses após a minha separação com ele, eu consegui comprar um veículo novo para mim. E eu retirei o veículo no dia 3 de junho. E no dia 13 de julho, 10 dias depois, ele incendiou o veículo. Um veículo zero? Zero. Quando você fala assim que pensou em largar tudo, você pensou em morrer? Eu pensei que eu morreria. Porque eu não tive apoio, Andréia. Eu não tive apoio familiar. Eu tive apoio dos meus filhos. Isso te causou um transtorno? Isso me causou ansiedade, ataque de pânico, depressão, vários... tudo que você pensar assim, de ruim psicologicamente, eu passei. Porque eu bati na porta da delegacia, porque antes do acidente do veículo, eu já tinha ido na delegacia 2 vezes e eu já tinha a medida protetiva. E mesmo com a medida protetiva, aconteceu o que aconteceu, que é o que a gente vê acontecendo com várias mulheres. Sim. Que a medida protetiva, infelizmente, não é e nunca, né, enquanto as leis não mudarem, não vai ser uma proteção para a mulher. Mas eu não tive apoio da justiça, porque, inclusive no dia do acidente, eu fui na delegacia da mulher e, aos prantos, eu lá chorando, ela falou assim para mim, a delegada falou assim: ele lhe agrediu fisicamente? Eu falei, não. Aí ela disse, então você pode subir para a delegacia civil e fazer o seu boletim de ocorrência, porque se ele não lhe agrediu fisicamente... Mesmo com a medida protetiva? Mesmo com a medida protetiva e com um incidente acontecido, né? No meio da rua, no meio de todo mundo. Então, eu me senti muito frágil, porque eu não tive proteção das autoridades. Eu não tive a ajuda das autoridades. E aí foi quando me passou pela cabeça de vender tudo e ir embora, porque estava em jogo a minha vida. Se eu continuasse aqui, assim, as ameaças continuaram e na minha cabeça eu ia perder a minha vida. Não porque não porque passou pela cabeça assim, eu mesma fazer isso. Eu desisti da minha vida. Mas Por medo. Medo mesmo. O que te fez continuar? Eu acho que um dia após o outro indo acontecendo. Primeiro uma conversa com ele e ajustar aquilo ali, e a confiança em Deus, acima de todas as coisas. E por mais que te faltou apoio de muita gente, mas o pouco de pessoas que restaram do meu lado, elas seguraram na minha mão e me deram apoio, força para continuar. E foi quando eu, ajustando uma conversa com ele, resolvi arriscar. Eu sou mais uma das que, às vezes, em muitos casos, a gente vê mulheres que eu vou dar mais um dia de chance, mais uma oportunidade, não vai acontecer comigo. E assim, eu me apeguei a isso. Vai que eu tenha sorte e sobreviva.
O que você diria hoje para mulheres que neste momento estão passando tudo o que você passou, que traz esses traumas durante toda uma vida e que ainda estão passando essas situações como você passa até hoje? É difícil, Andréia, porque não existe uma receita certa. Porque eu sou uma sobrevivente. Então, assim, eu posso dizer assim, não desistir. Mas não desistir de quê? Você não desistir da sua vida ou você não desistir do seu empreendimento. O fato da Janaína não ter desistido e ter continuado aqui, colocou a vida dela em risco. E eu não posso dizer isso para alguém. Continue, assim, parece ser clichê. As pessoas vão dizer, continue lutando, continue isso. Outra pessoa não pode não ter a mesma sorte que eu. Então, eu não tenho uma receita. Para quem passa por agressões dentro do relacionamento, do matrimônio, a gente não tem... as pessoas, às vezes, elas falam que conhece. Você pode se surpreender com quem você viveu 20 anos. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando assim, nossa, mas a pessoa acabou de conhecer alguém e também já foi lá, mal conheceu, já se juntou a um relacionamento. Você não conhece o ser humano. O ser humano, ele pode te surpreender o tempo todo. Eu vivi 21 anos num relacionamento, casada com um homem que, por mais que eu passei por várias dificuldades com ele, eu jamais, eu falo isso olhando para você, eu jamais imaginei que ele fosse tomar atitudes que ele tomou. Eu não esperei isso dele. Eu não vivi 21 anos imaginando que ele fosse fazer isso. Então, quanto a não desistir do empreendimento, de lutar por qualquer dificuldade que uma empresa enfrenta, isso eu posso falar que é um dia após o outro, é você ser determinada. Agora, quanto a um relacionamento, não... Cada um sabe o que passa dentro de casa e sabe, e nem sabe o momento certo de sair. Porque às vezes a gente pensa que está sobre ainda um respaldo de proteção e você não está. Você ainda carrega dores, trauma, dores. E são tantas que a gente vê, tantas mulheres que talvez não tiveram a mesma sorte que a sua. Exato. De estar aqui hoje contando a sua história. Mas, como mulher, só quem pode dizer isso é quem passou. Traumas, tudo que você passou, mas você está aqui firme, trabalhando, conseguiu ser exemplo de superação hoje, é uma grande empresária, lojista da nossa cidade. E apesar dos traumas, das dores, que a gente sabe que não consegue sair rápido, qualquer sofrimento, você sempre está com um sorriso no rosto para atender seus clientes. Mas agora eu quero que você fale da Janaína, empreendedora, grande empresária de Parauapebas, no ramo de roupas femininas. A gente sabe que entrar na sua loja hoje já sai impecável, de tudo. Entra aqui e sai pronta. Qual é a receita da grande empresária que se tornou a Janaína, uma mulher que é referência, que consegue vestir bem todas as mulheres, inclusive a sua apresentadora aqui, e deixar toda a mulherada linda? Qual é essa receita para você sair de açougueira e se transformar numa referência de moda?
de nos ensinar a vestir bem, a montar nossos looks, sair sofisticada. Nos momentos que as mulheres estão desesperadas para ir para um show, uma festa sofisticada, a gente recorre a Janaína. Me fale dessa Janaína hoje, alegre, sorridente e vencedora acima de tudo. Persistência, querer. Eu acho que é uma das... É um dos propósitos que eu tive quando eu fui inaugurar a loja. E mantive essa persistência. Acho que, na verdade, acho que vem de família isso, Andréia. Meu pai é muito valente. E quando eu falo valente, eu digo uma pessoa assim, desbravador. E ele me ensinou a ser isso. E como desde o início eu empreendi aqui nessa cidade, eu acho que eu não sei fazer outra coisa. E o açougue também me trouxe essa dinâmica, essa alegria. Eu acho que esse é um dos segredos, é você saber servir também. Porque é difícil entrar alguém na tua loja e não comprar nada. Não entra ninguém. É raro acontecer, é raro, mas... então, a persistência, a persistência é o segredo de qualquer empreendedor. A dedicação, a dinâmica daquilo que você quer para si. Eu não sou a empreendedora que fico dentro de um escritório. Quem entra aqui na minha loja sabe que eu estou na ativa o tempo todo. Os vídeos, a Janaína, ela é marketing, ela é vendedora, ela é compra. Ela é tudo. Então, acho que essa mistura de todas essas mulheres em uma só me fez estar onde eu estou hoje. E a gente está caminhando aí. Mas tem algo importante aí, que é importante você mostrar para todas as mulheres. Você procurou se qualificar, buscou informação e nunca deixou de... Claro, é a persistência, a vontade de vencer não me deixou no comodismo. Porque você disse, eu entendia de açougue, eu não entendia de moda. Exatamente, eu não entendia nada de moda. Então, a persistência, eu engulo um Instagram praticamente todos os dias. Assim, no sentido, eu escolho o que eu vou ver todos os dias. E eu escolhi estudar sobre moda, ver conteúdo de moda. Eu realmente consumo muito daquilo que eu faço. E é a dedicação. Como eu gosto de servir, poucas lojistas ou poucas pessoas se dedicam tanto. Mas quando você faz isso, é muito pouco provável que você não tenha êxito, Andréia. Se você dedicar, se você se esforçar, abraçar a causa daquilo que você quer. Um outro segredo também, escolha aquilo que você realmente quer fazer. Que público você quer, o seu público-alvo. Então, assim, sempre foi êxito desde o início? Não. Foi indo, foi caminhando, fui olhando, observando o que eu queria mais fazer. E foi criando-se um funil. E hoje eu cheguei num momento da loja em que a gente vai partir para um outro patamar, um salto muito grande. Você, como amiga, sabe disso, que a gente está construindo aí um empreendimento que é a realização desse grande sonho, ter o meu prédio próprio e estar muito perto, poder proporcionar isso para as minhas clientes, um espaço melhor, bem mais amplo, comodidade diferenciada. Realmente é uma loja que vem para agregar dentro da cidade e atender todo o meu público. Promete ser referência, né? Somos. Minha amiga, parabéns pela empreendedora que você se transformou. Obrigada. E que ajuda a transformar a vida de muitas mulheres através da beleza, da transformação dos looks, de tudo. Parabéns pela mulher empreendedora que você é em nossa cidade de Parauapebas. Histórias como essas é que nos ajudam a mostrar que sempre é possível recomeçar. Sim.